os 5 erros mais assustadores que eu vejo aí muitos trabalhadores cometendo, certo? Depois que recebem ou começam a receber o auxílio doença, o benefício por incapacidade temporária. Vamos lá. O primeiro erro é o erro assim mais bobinho, certo? É um erro assim que, poxa, você não pode cometer esse erro. Vamos lá. Não fazer pedido de prorrogação 15 dias antes da data de cessação, a data prevista para cortar o seu benefício. Se você está recebendo auxílio-doença, começou a receber, tu tem que ficar atento ao prazo para fazer o pedido de prorrogação. Porque se você não faz o pedido de prorrogação dentro do prazo, teu benefício é cortado e você vai ficar sem receber. E se você ainda estiver incapacitado para o trabalho, ou seja, sem condição de voltar para o trabalho, tu vai ter que fazer um novo pedido. E nesse novo pedido, tu vai ter que esperar a próxima perícia para voltar a receber. Pode ser que tu fique aí 1, 2, 3, 4, às vezes 5 meses sem receber, porque deixou cortar seu benefício sem fazer o pedido de prorrogação. Claro que você só vai fazer o pedido de prorrogação quando realmente estiver incapacitado. Vamos para o segundo erro? Não pegar relatório médico atualizado para perícia de prorrogação. Então, se o primeiro erro foi você não fazer o pedido de prorrogação no prazo certo, o segundo erro é você não se preparar para essa nova perícia que você vai fazer, para a sua segunda perícia de prorrogação. Porque aquela documentação médica que você levou lá na primeira perícia, você precisa atualizar ela para a segunda perícia. No mínimo, um novo atestado, no mínimo, um novo relatório médico falando, olha, ele ainda está incapacitado por esse motivo, ainda está fazendo tratamento. Não vai pensando que você vai chegar na segunda perícia com a documentação lá da primeira perícia e vai dar tudo certo. Pode acontecer? Pode. Já vi casos acontecer, sim. Mas eu vejo mais casos de pessoas sendo reprovadas na perícia porque não levou documento atualizado do que sendo concedido. Então você não vai correr esse risco. Você vai solicitar ao seu médico que está te acompanhando, que está cuidando de você, um relatório médico atualizado. Inclusive tem vídeo meu aqui no canal como é que faz, ou como tem que ser, né, esse relatório médico atualizado. Vou deixar no final aqui do vídeo para você assistir. Terceiro erro, esperar por perícia para voltar ao trabalho quando a pessoa está realmente bem. O que acontece? Imagina que a sua perícia caiu para 3, 4 meses de distância, certo? E o teu médico te deu, por exemplo, 60 dias. Teu médico te deu 60 dias para você ficar afastado, você tentou ali fazer o pedido sem perícia, não deu certo, te encaminharam para a perícia, só que a perícia caiu para daqui 4 meses. E aí você só tem 60 dias de atestado. E quando passa os 60 dias, você fica bom já. Né? Imagina que foi uma fratura, alguma coisa que já colou, já está tudo certo. Tu tá bom, ou foi uma cirurgia, já tá bom. Teu médico te liberou, mas tu ainda não passou pela perícia. Aí tu chega para trabalhar, porque venceu o atestado, e a empresa fala assim, não, tu não vai voltar ao trabalho, porque você ainda não passou por perícia. Veja, nesses casos, você não é obrigado a esperar passar pela perícia. Porque provavelmente, quando chegar a perícia, o médico do INSS vai te conceder apenas os 60 dias. E esses 2 meses aqui, esses outros 60 dias aqui, considerando um exemplo, né, que você espera 4 meses passar por perícia, esses 2 meses o INSS provavelmente não vai te pagar. E a empresa não te aceitou, você não trabalhou, não recebeu salário também. Agora, é um erro, tá? É um erro porque a partir do momento que você está apto para o trabalho, você pode voltar para o trabalho antes da perícia. Só que, infelizmente, tem muitas empresas que não aceitam o trabalhador antes de passar pela perícia do INSS. E isso é um erro, porque não tem isso na lei. O que a empresa tem que fazer? Manda fazer um exame de saúde ocupacional, o ASO. Se o médico do trabalho deu apto também, volta para o trabalho. Quando chegar o dia da perícia, você vai lá e faz a perícia. Provavelmente o INSS vai te conceder esses 60 dias aí que você ficou parado, que você ficou afastado. E você recebe esse tranquilo. Agora, eu vou te dar um conselho aqui. Preste bem atenção. Se você passar por esse tipo de situação, ou ver um amigo seu, um familiar seu passando por esse tipo de situação, vou te dar um conselho. Deu 60 dias, venceu lá os 60 dias atestado, e eu voltei para o trabalho, eu queria voltar para o trabalho, a empresa falou que não, só depois da perícia. Tu vai pegar uma prova, seja uma mensagem de WhatsApp, né, um e-mail, de preferência o e-mail, né? Manda um e-mail para a firma. Ou então pede para a firma fazer uma declaração dizendo que não está aceitando você para o trabalho porque está faltando a perícia da INSS. Faz isso. Por quê?
Quando tu fizer a perícia e o INSS te pagar só 60 dias, a empresa vai ser obrigada a te pagar esses 2 meses aí que tu ficou em casa sem trabalhar. Porque tu compareceu para trabalhar e o patrão mandou você ficar em casa. O que acontece se eu mando meu funcionário ficar em casa? Ele chega para trabalhar e eu falo, não, pode ficar em casa. O que acontece? Tô dando folga para ele. Ele vai ter que pagar o salário, tá? Então, anota essa dica, anota esse conselho de um advogado. Se a empresa mandou você ficar em casa esperando perícia de INSS, tu tem que ter prova disso. Porque senão depois você vai cobrar o salário, a empresa vai falar assim, não, ele que não veio trabalhar. Então, é ou não é se a empresa não faz isso? Nem todas, tá? Nem todas, mas tem algumas que fazem. Então, para você se proteger, faça isso. Tem uma prova de que você tentou voltar ao trabalho, mas a empresa não quis você. Fechou? Vamos para o 5º erro. Não ir atrás do auxílio-acidente. Esse é o erro de quem recebe auxílio-doença. Você recebeu auxílio-doença, auxílio-incapacidade temporária por conta de um acidente fora do trabalho, por conta de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional, então você pode ter direito sim à indenização chamada auxílio-acidente e você tem que correr atrás disso. Tá? O que é essa indenização? Não é uma aposentadoria, também não é o benefício por incapacidade temporária. É uma indenização que o INSS vai te pagar por mês, metade ali praticamente da aposentadoria por invalidez, vai te pagar todo mês até chegar a hora de você se aposentar. Quando chegar a hora de aposentar, você corta esse benefício e passa então a receber a aposentadoria. Mas assim, é um benefício tranquilo, que você não precisa sair do seu trabalho, tu continua trabalhando, certo? E se não for por acidente do trabalho, for por um acidente comum ali fora do trabalho, a empresa nem precisa ficar sabendo que tu está recebendo isso. Tá joia? O que precisa ter, né? Quais são os requisitos para receber o auxílio-acidente? São 4. Primeiro, ter sofrido um acidente, seja um acidente do trabalho ou fora do trabalho, ou doença do trabalho. Ter ficado com sequela por conta desse evento aqui, do acidente ou doença do trabalho. Essa sequela tem que gerar redução da capacidade do trabalho. O que é a redução da capacidade de trabalho? Eu não dou conta mais de trabalhar como antes. Eu trabalho, mas não é como antes. Aqui não é que você tem que ficar inválido, não é que você tem que ficar afastado, não. Aqui é aquela pessoa, aquele trabalhador que voltou para o trabalho. Ele voltou para o trabalho, mas voltou com limitações, certo? Voltou com limitações. Exemplos aqui de limitação. A pessoa tem um dedo amputado. Ela continua trabalhando, mas ela já não faz tudo da forma que fazia quando tinha todos os dedos. Aí eu falo amputação de dedo, mas às vezes é uma limitação no ombro, não levanta o ombro todo. De falta de força, teve uma fratura que causou ali compressão dos nervos e faltou força. Visão monocular. Tem vários tipos de sequelas que causam redução da capacidade de trabalho. E esse requisito aqui da redução da capacidade de trabalho, ele vai ser analisado de acordo com a tua profissão, tá? Na época do acidente. Então tem que ficar atento. Às vezes você tinha uma profissão manual na época do acidente, então tem que ser analisado lá. Porque pode ser que hoje você mudou de profissão, tá? Numa profissão mais leve, que não tem redução da capacidade de trabalho. Mas a profissão da época tinha sim. E aí tu tem que analisar isso, beleza? E o 5º e último aqui, erro, tá? Que você não vai cometer, é aceitar a decisão do INSS depois que ele corta teu benefício. Então ele cortou teu benefício, tu voltou pro trabalho. Ah, ok, voltei pro trabalho, tô bom, tô zero, então show, não tem nada para você pedir. Não, voltei pro trabalho, mas ainda tô meio com uma sequela definitiva aqui, que, poxa, eu tô trabalhando, legal, tô trabalhando, mas tem uma redução. Aí tu vai ver o auxílio-acidente, que eu acabei de falar para você. Agora, se o INSS cortou o teu auxílio-doença, teu auxílio-incapacidade temporária, você não está apto para o trabalho, teu médico não te liberou para o trabalho, tu não pode voltar a trabalhar, mas o INSS falou, volta ao trabalho. O que você vai fazer? Você vai procurar os seus direitos de recorrer dessa decisão. E aí tu pode entrar com recurso administrativo, que eu não acho que é a melhor opção, mas é seu direito, ou você vai processar o INSS e vai provar na justiça o seu direito de receber por mais tempo ali o teu auxílio-doença, o teu auxílio-incapacidade temporária. Talvez ser encaminhado para uma reabilitação profissional, para que o INSS faça um processo de reciclagem para que você mude de profissão. Né? O nome disso é reabilitação profissional. Então você precisa ficar atento nisso e não aceitar a decisão do INSS. Você não precisa aceitar caso você não concorde. Agora, você vai entrar com processo na justiça e vai ganhar? Não sei. Não sei. Por quê? Você vai precisar de um bom advogado do seu lado, ok? Você vai precisar de um bom advogado do seu lado. Não pense que processo contra o INSS qualquer um faz, qualquer generalista faz. Não é assim. Foi a época que qualquer um fazia. O INSS, ele tem ali os melhores advogados para defender os interesses dele.
Não pense que o INSS tem advogado meia boca, não. É só advogado de ponta. É só advogado da AGU, Advocacia Geral da União. Certo? Então, assim, tu não pense que tu vai entrar com uma ação lá de qualquer jeito e vai dar certo. Tem muitos casos que dão certo, claro, porque a incapacidade é tão, assim, tá tão na cara que a pessoa tá incapacitada que, poxa, né, não tem como perder. Mas não pense isso, não, porque normalmente quando o INSS nega o auxílio-doença é porque a tua incapacidade não está tão visível assim. Ou às vezes até está, mesmo assim ele foi lá e negou. Então, fique esperto, tá? Eu vou deixar aqui para você 2 vídeos para você escolher qual você vai assistir. Eu vou deixar aqui o do relatório médico para você ver como que funciona o relatório médico, como tem que ser. E vou deixar aqui também o vídeo do auxílio acidente para você entender mais, né, como que funciona esse auxílio acidente. A gente se vê em um desses 2 vídeos aqui.